E ainda sobre este assunto, o pastor evangélico Silas Malafaia, conhecido por suas posições de extrema-direita, foi associado por internautas aos incêndios criminosos que ocorreram em São Paulo. Malafaia, que tem convocado manifestações contra instituições para o dia 7 de setembro, usou a expressão "vai pegar fogo" em vídeos e memes. Segundo militantes de esquerda e internautas, muitos interpretaram como sendo uma incitação a atos violentos. Militantes também ligaram a expressão "vai pegar fogo", usada por Silas Malafaia, aos recentes incêndios em São Paulo. O termo tem sido utilizado por outros bolsonaristas, como Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira, que aparecem em vídeos compartilhando imagens similares. O governo federal, por meio da Polícia Federal, investiga a origem criminosa dos incêndios que atingem várias regiões de São Paulo. Inclusive, chegou aqui até ao estado de Goiás essa fumaça, nuvem de fumaça, por causa dos incêndios lá em São Paulo. E vamos ouvir então a opinião dos nossos convidados comentaristas. Nara Bueno, a senhora acredita que pode ter ocorrido uma ação coordenada, orquestrada de queimadas para causar o caos no país? Acredito sim. Inclusive, não só a ação coordenada, agora a resposta também tem que ser igualmente coordenada pelo Estado e pela sociedade civil. Veja bem, a gente está vivendo aqui uma anormalidade. É claro que esse tempo seco, agosto, setembro, é normal, né? Principalmente aqui para o nosso Cerrado, a gente tem esse costume da sequidão dessa época, mas está além. Essa fumaça, né? Essas queimadas, o calor excessivo. Então, essas são resultados, eu diria, de uma ação. Que ação? A gente está degradando o meio ambiente. Está sim havendo queimadas orquestradas e crimes de toda sorte, e eu acho que o Estado e a sociedade civil, a gente tem que responder à altura. O Estado com a responsabilização, a prisão dessas pessoas, a multa, a perda de território, isso tudo o Estado pode fazer. Agora a sociedade civil pode fazer isso daqui a pouquinho nas urnas aí, votando em quem de fato defende o meio ambiente, em quem tem uma consciência ambiental e quem não nega essas mudanças climáticas. A fala de Silas Malafaia, a publicação aí de Nicolas Ferreira e tudo que está sendo apurado até agora, Josiel Menezes, indicam que pode ter ocorrido uma ação coordenada de queimadas para causar o caos no país? Não. Claro que não. Veja bem, a fala do pastor Silas Malafaia foi especificamente com relação ao 7 de setembro, a questão das críticas, né, que estão propondo contra o ministro Alexandre Moraes do STF, mas ao menos em cima disso aí. Não tem nada a ver com a questão das queimadas. Agora, é claro que as queimadas são queimadas criminosas de pessoas desavisadas, de desocupados, que não tem o que fazer e fica colocando fogo em tudo quando é parte do Brasil e do mundo. Agora, a gente sabe que se tivesse uma ação orquestrada de fato, com indicações de ligação dessas pessoas que colocaram fogo, principalmente em São Paulo, com algum político, com alguma corrente política no Brasil, é claro que isso já teria aparecido. Assim como na época eu falei que o outro governo não tinha culpa das queimadas na Amazônia. Por quê? Porque na verdade eram os próprios fazendeiros e tudo mais que estavam fazendo queimada de pasto e tudo, para quê? Para tentar melhorar a questão ali de plantação e tudo mais. Mas não é estranho, e dessa vez José? também, Rafael, não é culpa do governo Lula. É claro que não é culpa do governo Lula dessa questão das queimadas. A culpa é de desavisado, desocupado, que muitas vezes fazem uma gracinha, como o senhor. Mas tudo ao mesmo tempo, José? Não é ao mesmo tempo. Parece que foi coordenado ao mesmo tempo e aí gera esse caos todo, fumaça para todo lado. Até aqui em Goiânia chegou essa fumaça. Pois é, mas não é ao mesmo tempo, né? O tempo, quem diz, é o tempo seco que está no Brasil, favorece a isso. A mata está seca em toda parte do Brasil. É muito difícil a questão, se você jogar um palito de fósforo na beira da estrada, vai provocar um incêndio. Então, o que precisa mais de todos nós brasileiros é uma conscientização de A a Z para que a gente não faça isso. Eu falo para você que eu já vi gente jogando toco de cigarro em locais que poderia pegar fogo. Aqui, ó, próximo à BR-153, eu estava de carro, eu voltei e tentei apagar, e era um espaço pequeno e deu para apagar. Isso não foi agora
agora não, foi 5 anos atrás. Então nós todos temos que ter a consciência e parar de jogar a questão política numa ação como essa. Aí eu cobro os artistas que estavam ali naquela época, em 2019, 2020, falando que era preciso cuidar do meio ambiente. Não fala nada agora, mas tem que ir no ponto certo. O certo no Brasil é educação ambiental para começar na pré-escola e tudo mais. A minha visão é essa, Rafael. Doutora Nara? Olha, eu concordo em relação à educação ambiental. A gente tem que ter isso sim na escola, mas não adianta a gente ter uma educação ambiental coletiva e aí muita gente pobre que não tem acesso à terra ter educação ambiental e pouca gente rica utilizar as suas terras. E sabe, Josiel, eu fico pensando assim, esse fumaceiro todo que a gente está tendo aí não é por uma bituca de cigarro na estrada, não é isso. Por isso é que é orquestrado assim e por isso é que é político. Essa é sim uma decisão política e por isso é que preocupa se esse pessoal aí de extrema direita tem falado de fogo, tem feito vídeos violentos de coação. Isso preocupa sim, porque na verdade, se a gente for pensar, essa bancada, esse pessoal aí dessa extrema direita, eles são de uma bancada chamada BBB. Né? É uma das maiores bancadas, é a maior bancada brasileira no Parlamento Nacional, no Congresso Nacional. E eles defendem o interesse de quem? De grandes agricultores. A gente não está falando de você que tem uma hortinha, poucos hectares aqui e acolá, que faz uma plantação disso e daquilo, que tem um gado, não é isso não. A gente está falando de pessoas que têm uma envergadura enorme. Essas pessoas nem aqui no Brasil não vivem. Então, não adianta a gente só educar a população para não jogar bituca, para não colocar fogo lá no seu vizinho, no lixo, que empestia a rua inteira. Isso é claro que é necessário, mas isso não é o que está dando esse fumaceiro no Brasil inteiro, não. O que a gente está vendo, essa fumaceira no Brasil inteiro, com a qualidade de ar lá embaixo, é, de fato, a queimada sistematizada e coordenada de grandes propriedades, grandes latifúndios. Então, não uma coisa não é necessariamente leva a outra. A gente precisa, sim, de educação ambiental em escolas, a gente precisa de uma sociedade civil atenta e atuante, mas a gente precisa também de combater essa força que é econômica, sobretudo, que é política, sobretudo, e que tem nos prejudicado tanto a nós, o coletivo.